paz do Senhor a todos. Agora já estamos ao vivo, né? 8 horas, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né? Como é bom estar na casa do Senhor. Amados, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento tão bom, né? Na casa dEle. Até porque Ele é bom e eterna a misericórdia dEle. Senhor, muito obrigado pela alegria que temos de estar na Tua casa esta noite. Ó Deus, como é bom aprender, crescer, louvar o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, em quem nós confiamos e aguardamos, e louvamos e bendizemos. Dá-nos um culto abençoado, ó Deus. Senhor, que o Teu povo possa hoje aprender bastante da Tua palavra. Dá-nos a capacidade de transmitir tudo aquilo que Tu queres. E nós Te louvaremos e bendiremos ao Teu nome. Muito obrigado por esse momento tão bom, Senhor, na Tua casa. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. É com alegria que recebemos cada um de vocês aqui na nossa querida igreja e com felicidade que esta noite nós vamos aprender e crescer na palavra do Senhor. Amados, nós estamos quase encerrando o livro de Juízes. Aqueles irmãos que estão todo dia ouvindo uma parte da palavra do Senhor e ouvindo os estudos, e estão acompanhando, nós já terminamos todo o Novo Testamento. Poxa, pastor, eu perdi. Não tem problema. Graças a Deus está no canal da igreja no YouTube e está lá na playlist. Você quer estudar Mateus? Está lá na playlist. Livro de Marcos está lá na playlist. E assim vai até o Apocalipse. Até o Apocalipse. Poxa, pastor, o Apocalipse é tão difícil. Sim e não, né? Sim e não. Levando aquela interpretação que a gente aprendeu com o nosso pastor Gedeon, fica fácil de ler a Bíblia e entender. É só continuar no mesmo caminho. E está lá todo o Novo Testamento. E aí o Velho Testamento, nós já tivemos a alegria de estudar o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E aí estudamos também Josué, e agora estamos estudando com muita calma Juízes. Estamos indo bem devagar em Juízes, porque é um livro que, naturalmente, muitos irmãos leem, e de Juízes só grava uma coisa, a história de Sansão, né? Quando fala em Juízes, só vem na cabeça do povo a história de Sansão, né? E alguns a mais, a história de Débora e Baraque. Fora isso, não guarda nada de Juízes, né? É um livro quase que desconhecido. Daí, toda a nossa preocupação no estudo do livro de Juízes, para que você possa crescer cada vez mais. E, além dos estudos diários, nós ainda temos, na quarta-feira, os estudos de aprofundamento do livro de Juízes. E nós, na semana passada e esta semana, trabalhamos com Juízes, capítulo 18. A história é muito interessante, né? É uma história fascinante. Você tem um homem de Efraim, uma das tribos de Israel, o nome dele é Mica, e Mica é um dos nomes mais lindos que a gente já viu na palavra de Deus, significa quem é como o Senhor, quem é como Javé, né? Quem faz
os grandes feitos de Javé. Então, certamente a mãe de Mica, ao colocar esse nome no filho, ela estava pensando em tudo que tinha aprendido sobre Deus e sua obra de libertação do povo de Israel e tudo que ele fez em todo o livro de Êxodo por Israel. Mas ela tem um problema sério. Ela, infelizmente, não sabe educar a criança que tem em casa. E aí, um dia, uma fortuna some de casa. Se lembra da história? Um dinheiro alto sumiu. Se fosse R$10, vá lá. R$100 já seria pesado. Mas sumiu uma fortuna. E essa mãe começa a praguejar, falar mal e dizer que quem tinha roubado essa fortuna ia, no mínimo, ter os olhos arrancados. No mínimo. Aí Mica fica com medo, devolve o dinheiro para a mãe, não porque tinha se arrependido, porque literalmente ficou com medo de ver os olhos arrancados, a cara esfarelada, ser atravessado por elefantes. É mais ou menos assim que eram as pragas de quem vivia naquela época. E aí ele devolve o dinheiro, a mãe, ao invés de dar-lhe uma surra, mas uma surra muito bem dada, ao bom estilo daquela surra que sua mãe lhe dava quando você era pequeno. E você cresceu e não ficou traumatizado, virou homem, virou mulher. Ela abraça o filho, beija o filho, ainda diz: filhinho, pega parte desse dinheiro e constrói 2 ídolos e leva para a tua casa. Porque lá nós vamos ter um novo templo. Um templo diferente de Siló, onde Deus mandou. É tão distante Siló daqui, né? Era do lado, irmãos. Vou mostrar no mapa hoje para vocês. Era do lado. Mas em Siló estava a casa de Deus. Só que Mica, em sua casa, levanta uma outra localidade para a religião falsa. E aí o que acontece? Amados irmãos, Mica coloca um dos seus filhos como sacerdote, se lembra? Nesse meio tempo está passando um homem chamado Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas é um levita, que tinha que estar em Siló. Aí está passando ali perto da casa de Mica. Mica olha para a cara dele e diz assim: rapaz, mas você é um homem de Deus. Vem aqui para a minha casa, porque eu vou pagar um salário para você, vou te dar roupa, vou te dar dinheiro, vou te dar fortuna para você ser o meu sacerdote, para eu não precisar ir aonde nascimento? Lá em Siló. E aí aqui em casa eu tenho a minha igreja, com o meu sacerdote, e com as bênçãos dos meus Baalins, ou seja, dos meus Baals. E aí você tem 2 centros de adoração em Israel. 2 centros de adoração. Um ao Deus verdadeiro, que está em Siló. E outro aos Baals, ou Baalins, que está na casa de Mica. Só que nós estudamos durante essa semana que a casa de Mica não era uma casinha. Ao contrário, era um vilarejo. Mica era um homem muito rico, influente, político, poderoso. Ele tinha um vilarejo nas suas mãos. E aí entra em cena uma outra história. Vamos a ela? Linda essa história. Em primeiro lugar, eu prefiro e preciso que vocês me ajudem hoje entendendo tudo que nós estudamos essa semana à luz de geografia bíblica. Mapas agora serão fundamentais. Fundamentais. O primeiro mapa é o mapa da divisão das 12 tribos de Israel,
feito por Josué. Então, quem está um pouquinho longe, não está enxergando, chega um pouquinho para perto, para poder enxergar. Ali estão as 12 tribos, irmãos. Olha que interessante. Nós vamos pedir para os meninos me ajudarem ampliando desde lá de cima até embaixo. Vamos lá? Olha que interessante. Você está vendo, ó, vai descendo Asser, Naftali, Zebulon bem no meio de Marrom. Belezinha? Zebulon. Aí de um lado tem Manassés oriental e aqui embaixo Manassés ocidental, que Manassés recebeu 2 porções de terra. Filho de José, né? José ganhou o dobro de terras dos irmãos, e por direito. Aí descendo, você tem no meio o Rio Jordão, e aí você tem, veja que importante, Efraim. Abaixo de Efraim, ali mais ou menos marrom ou vermelho, um homem nunca sabe discernir direito as cores, está Dan. E do lado de Dan, tá? Está Dan. Benjamim. Benjamim e Dan são pequenininhos, está vendo? Benjamim é claro, porque tem Efraim, que é um rosa. Eu acho que é rosa. Abaixo de Efraim tem Dan. E do lado de Dan, laranjado, tem Benjamim. Aí do outro lado do Mar Morto, Ruben. E embaixo de Dan e Benjamim está o quê? Judá. E embaixo de Judá está Simeão. Volte para mim. Onde é que está isso? Abra por gentileza em Josué capítulo 15. Josué capítulo 15. É o primeiro texto que vamos precisar essa noite. Josué capítulo 15, nós temos exatamente, irmãos, o profeta de Deus, o grande líder de Deus, o general de Deus, o grande líder do povo, quase que um rei, Josué, dividindo depois de conquistar grande parte do território, ele não conquista tudo, ele conquista o mais difícil, e ele deixa as partes mais simples para o resto do povo conquistar. E aí o que Josué faz? Josué lança sorte, Urim e Tumim, e a sorte ia dizendo qual era a tribo e a porção de terra que ela teria. Crendo que Deus estava naquele movimento de sorte. E aí no capítulo 15 de Josué, a primeira herança é dada a Judá. E vai do versículo 1 até o versículo 12. Deus deu uma porção de terra grande para Judá, né? Ok? Muito bem. As cidades de Judá estão todas do versículo 20 ao 63. Do mesmo capítulo de Josué 15, e eu não vou te mostrar agora no mapa, porque é muita coisa para ver. Eu quero te mostrar as cidades da última tribo a receber terra. Aí no capítulo 16 você tem a herança de Efraim. E quando você lê a herança de Efraim, vê as cidades que Deus deu, são exatamente as que no mapa estão. E aí vem Manassés, a terceira a receber, capítulo 17 todinho. Lembre-se que Manassés recebeu terra do lado oriental e ocidental. Dos dois lados, Manassés recebeu terra. Por quê? Porque Deus quis dar. Mas por que Deus quis abençoar uma tribo a mais do que a outra? Por causa do que Jacó disse que aconteceria a cada tribo. Todos estes capítulos de Josué são consequência das palavras de um pai que antes de morrer foi usado por Deus para abençoar seus filhos. E vou mostrar isso já para os irmãos. Depois
vem a herança de Benjamim em Josué 18, do versículo 11 até 25. Depois vem Simeão em Josué capítulo 19, do 1 até o querido versículo 9. Depois Zebulon, do versículo 10 até o versículo 16. Depois Issacar, do versículo 17 ao 23. Depois Azer, ou Aser, do versículo 24 até o 31. Depois Naphtali, do versículo 32 ao 39. E, por fim, a herança de Dan. Por fim, a herança de Dan. Nós vamos trabalhar Dan hoje, por causa do livro de Juízes, para que você entenda o que está nesse texto e possa compreender quão importantes são mapas bíblicos. E que cada cidade tem finalidades para o estudo. E aí depois nós vamos voltar lá em Gênesis, quando Jacó, prestes a morrer, profetiza exatamente tudo o que aqui está acontecendo. Ok? E aí eu preciso, meus filhos, que vocês coloquem o mapa que acabaram de colocar e ampliem Dan. Pastor, então quer dizer que isso aí é a consequência desses capítulos e versículos? Sim. E vou mostrar agora para vocês. Estão vendo ali Efraim, que está acima de Dan? Estão vendo Dan? Vamos ampliar, meus filhos. À medida que eu for... não, esse é o máximo, obrigado. Mas já está bom, eu estou conseguindo ver. À medida que eu for falando a cidade, vocês vão dando um jeito de apontar a cidade. Eu vou ler, irmãos, e os irmãos vão ter a capacidade de ter um olho na Bíblia e outro no slide. Como, pastor? Não sei. Boa sorte. Vamos lá. A 7ª sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. E o território da sua herança incluía Zorá. Está vendo aí Zorá? Estaol, Ir-Sermes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timiná, Ecrom, Eutecte, Gibeton, Zalate, Jeude, Benebaraque, Gate-Rimon, Merjacom, Racom. Esse foi o território deles. E todas estas cidades estão ali. O que aconteceu? Quando Josué deu estas cidades aos danitas, eles conseguiram conquistar maravilhosamente 2 grandes cidades, que são exatamente, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, não, estou em Isacar aqui, é Dan aqui, desculpe, irmãos. Eles conseguiram ter nas mãos, segundo Juízes, deixa eu pegar rapidinho aqui o texto, que é Juízes 18, um pouquinho, isso, Juízes capítulo 18, versículo 1 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha conseguido a herança entre as tribos. E aí eles mandam 5 homens de todas as famílias da tribo, homens valentes, de Zorá e Estaol. Então, de todas estas cidades que lideram a Zorá, está ali bem perto da parte verde, ali embaixo. E Estaol está do lado.
Os irmãos conseguem identificar? Realmente não tem como ampliar para mostrar Zoar e Estaol, né? É impossível. Mas tem assim, ó, irmãos, a parte verde, aí, ó, isso, muito obrigado. Zorá e Estaol do lado. Agora veja que todas as outras cidades que acabamos de ler aqui e estão no mapa, elas foram dadas aos danitas. E eles não conseguem conquistar as outras cidades, senão essas duas, Zorá e Estaol. Pastor, por que eles não conseguiram conquistar as outras cidades? Porque nesse momento histórico, vá comigo para Juízes capítulo 1. Nesse momento histórico, após a morte de Josué no capítulo 2, infelizmente o povo começa a olhar para os inimigos, não acreditar no poder que eles tinham, e aí a partir de Juízes capítulo 3, simplesmente você tem os juízes sendo levantados. Por quê? Porque no capítulo 1 e 2, você tem as tribos não conseguindo ir para o restante das outras cidades e conquistar. E Deus já tinha dito, vocês vão conquistar. Olha o que aconteceu com a tribo de Dan, Juízes capítulo 1. Vamos lá? Versículo 34. Acontece com a tribo de Dan o que acontece com todas as outras tribos. Não confiam no Senhor, conquistam parte do território e o restante não conquista. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer dos vales. Os amorreus conseguiram, versículo 35, permanecer nas montanhas de Eres e Aijalon e Salabim. Agora, no entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. Volte agora para o mapa e deixa eu te mostrar o que aqui está. Quando você pega um mapa e vê Dan, por gentileza, filhos, quando vê Dan no mapa, você vê que o Senhor deu para eles 1, 2, 3, 4, 5. Ficou maravilhoso. Olha aí, ó. Vamos lá? Sobe, filho. Deus deu para eles Jeude, Lode, Gitaim, Gezer, Gibeton, Ailajon, Ecrom, Timná, Zorá, Estaol, Agilaon, no meu é Elaijon, tá? Quesalon, Quefira e Salabim. Olha que interessante, de todas essas cidades, eles conseguiram conquistar Zorá e Estaol, e quando foram tentar Ailajon e Quesalon, os amorreus simplesmente os expulsaram. Simplesmente os expulsaram. E eles passaram a viver no início da herança, pode voltar, somente ali em Zorá e Estaol. E aí é que vem Juízes capítulo 18. Juízes capítulo 18 é esse momento em que cada tribo vai recebendo a terra e vai pegando o território que Josué conquistou para conquistar o resto. Dan pega as duas cidades que Josué conquistou e não consegue conquistar o resto. Aí vem Juízes. Vamos para Juízes, capítulo 18. Em Juízes 18 diz exatamente algo interessante. Que
Dan, por não conquistar aquilo que Deus tinha dado para eles, Dan resolve buscar outra terra, uma terra que Deus não tinha dado para eles. E olha que interessante, eles pegam 5 valentes, interessante, valente, para ir ver outra terra para conquistar, mas não é valente a ponto de crer em Deus, de conquistar o resto do território que era deles. Aí 5 valentes, de toda a tribo de Dan, sobem para verificar se encontram alguma terra boa, produtiva, Juraci, e que tenha gente que não seja feroz. Ou seja, eles queriam mamão com açúcar. Entendeu, Marco Aurélio? Mamão com açúcar. E encontraram mamão com açúcar. Olha que interessante. Eles vão e andam 150 quilômetros, e lá no pé do Monte Hermon, que falamos domingo de manhã aqui sobre ele, que fica bem ao norte, está um local que a Bíblia chama aqui, em Juízes 18, de Selém. E lá eles viram que eram homens pacatos, que a terra era boa, que não tinha resistência e que eles podiam, como os meninos dizem, passar o cerol, acabar com todo mundo. Olhe no mapa o que essa tribo fez desobedecendo a Deus, para você ter uma ideia do texto. Está vendo Dan? Sobe lá em cima, meu filho. Eles foram subindo, não, pode fechar, meu amor, isso. Foram subindo, vai subindo. Sobe, lá para cima. Pode voltar ao normal. Isso, desculpa, filho. O pai vai falando assim, como se as coisas fossem acontecendo, né? Tadinho dos meninos. Eles vão pegando o caminho do norte, irmãos. E pegando o caminho do norte, eles vão chegar ao extremo de Israel. É o mesmo mapa, filhão. Vamos lá. Viu que Dan está ali no meio. Agora vai só subindo, meu filho, para o norte. Eles foram subindo. Subiram mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só tinha gente brava. Mais um pouquinho. Só tinha homem forte. Oh, que delícia. Está vendo lá no final, onde está escrito Tiro, ali eles acharam mamão com açúcar. E eles subiram e mataram todos da cidade de Selém e a dominaram. E inclusive, segundo o texto, lá em Juízes capítulo 18, versículo de número 28. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. E a cidade, essa cidade, tadinha, Selém, né? Ficava junto ao vale de Bet-Raob. E os filhos de Dan, depois que queimaram, reedificaram a cidade, passaram a morar nela e a chamaram de Dan. E o nome da cidade, que em Josué é chamado de Lezem, aqui é chamada de Laís. Olha o mapa dos montes que eu quero que você veja agora, para você ter uma ideia. Porque a cidade que eles conquistaram, segundo o mapa agora, filho, ela ficava ali, ó,
lá em cima, perto do Monte Hermon. Lá em cima, perto do Monte Hermon. O Monte Gerizim, ali no meio, ficava em Efraim. Então, o território deles era um pouquinho abaixo do Monte Gerizim. Olha o tanto que eles sobem para ficar lá do lado do Hermon e conquistar Laís. Aí, muita gente se confunde, pensando que a tribo de Dan recebeu 2 territórios. Não. A tribo de Dan recebeu um território, mas ela desobedeceu e foi atrás de uma terra que Deus não deu para ela. O terceiro slide, filho. Vamos lá. Agora esse slide, ele está por cor. E eu quero que você amplie a parte sul, meu filho, para que o povo possa ver isso. Se lembra de Simeão e Judá? Acima de Judá está quem? Sobe, filho. Dan. Que quando recebeu todas aquelas cidades que eu te mostrei, 2 eles moravam, porque Josué conquistou, e Josué disse, conquista o resto. Mas eles não tiveram coragem, eles não acreditaram em Deus, eles não acreditaram no Senhor. O que eles fizeram? Vamos junto comigo no mapa? Eles sobem Efraim, sobe, passa por Manassés, passa por Isacar, chega lá em cima em Naftali, e está vendo aquela parte de rosa? Não era deles. Aquele era o território que Deus não tinha dado a Israel, nem para Manassés era aquele território. Sabe por que lá está rosa? Porque esses 5 espias saíram lá de baixo, foram lá em cima, verificaram que era um povo pacato, quieto, sem defesa, em uma terra boa. E Luís foram lá, mataram todos e conquistaram aquele território para eles. Preste atenção. Além de não confiarem no Senhor, além de recusarem a herança do Senhor, matam uma civilização que Deus não deu a terra para Israel, ainda são assassinos, e o pior ainda vem. Sabe qual é o pior? Abaixa o mapa, olhe para cá. Abaixa, chegue em Efraim. Irmãos, no capítulo 18, diz que eles saíram de Dan e passaram por Efraim. E nos montes de Efraim, eles ficaram e descansaram, como ensinei aos irmãos durante toda essa semana. Adivinha onde? Na casa de quem? Mica. Descansaram na casa de Mica. Quando chegaram na casa de Mica, encontraram a voz de um sacerdote e disseram: opa, você a gente conhece, você é alguém importante. Você não é Jonatas? Sim. Filho de Gerson? Sim. Neto do grande Moisés? Sim. O que você está fazendo aqui, Jonatas? Jonatas diz: pois é, era para eu estar lá em Siló. Mas Siló é 25 quilômetros de onde eu estou, aqui em Efraim. E deixa eu explicar para você. Siló não está dando dinheiro. Está apertado. E Mica me contratou. Está pagando meu salário. Está me dando uma boa renda. Me dá vestuário. Eu arrumei emprego para mim e para a família inteira.
E o melhor, eu aqui sou sacerdote, não mero levita, como eu sou em Siló. Sabe por quê? Porque em Siló, eu era só um levita. Lá eu não tinha chance, quem estava por cima da onda eram meus primos, os filhos de Arão. Eu sou neto de Moisés. Mas Moisés não era o sumo sacerdote. E sabe, depois que vovô morreu, eu andei perdendo poder. E aqui eu sou sacerdote. Sabe o que é triste? É o final de Juízes, capítulo 18, quando diz que lá em cima, agora, ó, além de abandonar aqui embaixo, vá lá para cima, filho. Lá em cima, aonde eles ficaram, depois do morticínio maldoso, lá em cima. Olha que interessante. Versículo 26. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, foram e levaram Mica. E versículo 30. Nesta localidade, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, o filho de Gerson, neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. E assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Volta o primeiro mapa, filho. Deixa eu mostrar algo que é importantíssimo. Você vai agora, meu filho, pegar ali Dan e pegar Efraim. Irmãos, ó que fantástico. Estão vendo Siló? Dá para ver Siló? Aí em Efraim. Siló está bem na parte oriental, pertinho do amarelo. Aumenta um pouco mais, dá? Não, né? Tá ótimo. Bota a setinha em Siló. Eles vão conseguir aumentar, para os irmãos verem. Olha que interessante, irmãos. Ótimo, filho. Eles saem de Zorá e Estaol. Caminham, descansam em Siló. Ali, ó, tá vendo Siló? Aumentou, filho? Consegue aumentar mais ainda? Não, né? Não tem problema. Isso, filho. Ótimo. Tá vendo Siló? É aí que estava o tabernáculo. É aí que todos tinham que vir adorar. E o que acontece? Pegue, por gentileza, 4 dedos, imagine 4 dedos a oeste. Ali ficava a casa de Mica. 25 a 30 quilômetros de Siló. E ali, na casa de Mica, se levantou alguém. Pode voltar para mim, filho? Se levantou alguém que um dia roubou a mãe, e depois que roubou a mãe não dá uma surra, e ele é dono de praticamente uma grande cidade, e com preguiça, às vezes não, com maldade, ele não vai para Siló. Ele constrói 2 ídolos, e ele faz da casa dele um centro de adoração. Conhecendo o coração de Mica,
A gente vê que ele não vai para Siló por uma razão simples. Em Siló tinha a palavra de Deus. Em Siló tinha a graça de Deus. Em Siló ele ia ser confrontado. E em Siló ele ia ter que levar a ovelha pelo pecado e tinha que se arrepender, porque Deus poderia matá-lo no momento do sacrifício. Mica vivia uma vida tão devassa, que ele disse, eu vou fazer aqui na minha localidade um templo, com deuses, e todos vão adorar aqui. Aí vamos lá, olha que lindo o capítulo 18. Quem é que está saindo de Estol e da cidade ao lado, porque não conseguiram conquistar o resto, e está procurando uma cidade fácil de conquistar? Os danitas. Passam por onde? Pela casa de Mica. Encontram quem? Jonatas. E os danitas perguntam, como a gente estudou, o que tu fazes aqui? Teu lugar não é aqui, teu lugar é em Siló. E aí Jonatas diz o seguinte, a coisa está feia em Siló. O povo não contribui. Aqui eu arrumei emprego, casa e comida, e é só mentir que Deus está abençoando esse homem, que está tudo certo. Está tudo em casa. Os danitas olham para ele, os 5 que iam ainda espiar a terra lá em cima, olham para ele e dizem, já que você é sacerdote, neto de Moisés, por gentileza, diz se a gente vai em paz e vai voltar em paz. Aí um homem malandro como esse, como Jonatas, que só vai falar o que os outros querem, dependendo do dinheiro, ele diz, não, ó, sobe que, ó, está tudo dominado. E eles foram e ficaram muito felizes, com uma impressão muito boa de Jonatas. Aí eles voltam, capítulo 18, eles voltam, e quando eles voltam e conversam com o pessoal lá de Dan, eles dizem o seguinte, ó, achamos uma terra maravilhosa, é longe, 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 mas é maravilhosa, o povo, ó, mamão com açúcar, nós vamos passar por cima como trator. Não tinha trator na época, voltando à matéria. Então nós vamos passar por cima deles como rocha descendo. Escute, olha que fantástico. Aí a Bíblia diz que sobem 600 homens. A tribo de Dan era composta de 600 homens, fora mulheres e crianças. Quando eles sobem, aonde eles vão parar pela segunda vez para descansar? Agora com todo mundo subindo. Na casa de Mica, que não era uma casa, era um vilarejo. Sabe o que eles fazem? Eles chegam para o Jonatas e dizem assim, e aí irmãozinho, tudo bem? Está feliz? Está ganhando quanto? Oh, que bom dinheiro. Quer subir com a gente? Ao invés de você ser sacerdote de um vilarejo, por que você não sobe com a gente e vira sacerdote de uma tribo? Não é mais 100, 150 pessoas. Só de homens são 600. A igreja vai multiplicar, irmãozinho. Está ganhando quanto aí? Salário 10 vezes maior, irmão. E é quantas roupas? Não, isso aí para a gente é de graça. Você acredita que a Bíblia diz que o coração de Mica se alegrou? Sério, está aqui. O coração de Mica se alegrou com a proposta. Ele disse, uau, é de Deus. Mica não, Jonathan.
Ainda bem que vocês estão prestando atenção na aula. Eu estava testando, né? Eu estava errando. Vamos juntos. Jonatas diz é de Deus. O coração dele se alegra. E ele ajuda a roubar os baalins, as roupas sacerdotais, sobe todo mundo. O que os danitas fizeram? Os danitas pensaram, Mica vai chamar a galera que serve a ele para vir atrás da gente. Aí a Bíblia diz, gente, não tem nada na Bíblia por acaso, a Bíblia é linda. A Bíblia diz que eles botam mulheres e animais na frente, e eles ficam atrás, porque naquele caminho de subir, Mica viria atrás, e não deu outra. A Bíblia diz que Mica chega, os encontra e diz, gente, por que vocês fizeram isso? Aí os danitas disseram, uai, qual é o problema? Gente, é doloroso. Mas Mica olha e diz, vocês me roubaram os ídolos, vocês me roubaram a estola sacerdotal, e vocês me roubaram o meu sacerdote. Jonatas tinha virado produto, contabilizado junto com o resto. Sabe qual foi a resposta deles? É linda a resposta deles. Está lá no versículo de número 25, que diz assim, Juízes 18, 25. Porém, os filhos de Dan lhes disseram, seria melhor você ficar calado, amiguinho, porque, senão, alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, poderiam lhe retirar a vida e da sua casa. Sabe como o pessoal de Dan respondeu para ele? Disse assim, irmão, cala a boca. Dá meia volta e vai para casa. Por quê? Porque nós temos uns 20 ali que não são gente boa. Eles estão tomando ali uma cachaçinha, tranquilos, refrescados. Mas quando eles saem de centro, ninguém segura. Faz o seguinte, vai para casa, para não morrer. Aí Mica contabiliza o número de homens que ele tem com o número de danitas. É lindo o versículo 26. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E Mica, vendo que eram mais fortes, deu meia volta e foi para casa. Entendeu como era Israel na época dos juízes? Esse fato aqui está descrito no final do livro de Juízes, mas ele acontece no início de Juízes. Alguns dizem que enquanto a tribo de Dan está subindo, Deus está levantando Otiniel, o primeiro juiz. Agora o que me dói é o sacerdote malandro que aqui está. Eu sei perfeitamente que a maioria das Bíblias, porque você tem as Bíblias mais antigas, você tem as Bíblias intermediárias e você tem as Bíblias mais novas. Quando se vai falar desse rapaz chamado Jonatas, a maioria das Bíblias no versículo 30, porque ele é um personagem central nessa história. Ele demonstra como estavam alguns dos líderes espirituais nessa época. Quando você olha Jonatas, o versículo 30 na sua Bíblia deve dizer assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, ou seja, lá em cima, depois de matarem os moradores de Lezém, como está em Josué, e aqui, Laís, os filhos de Dan fizeram lá um grande santuário maligno para rivalizar com Siló. E o que é interessante é que
diz, versículo 30, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson. Algumas Bíblias têm neto de Manassés. A sua Bíblia tem Manassés? Ou a sua Bíblia está como a minha, Moisés? 99% das Bíblias diz Manassés. Porque a diferença entre Manassés e Moisés, na escrita hebraica, é uma letra. E sempre houve dúvida se tinha ou não essa letra. Tendo essa letra, deixa de ser Moisés e passa a ser Manassés. Não tendo esta letra, deixa de ser Manassés e passa a ser Moisés. Então era uma dúvida muito grande que se tinha. Inclusive, Elias, você está com a sua JK? Vem cá. Me faz esse favor. Com a sua Bíblia. A King James. A tua é a King James, né? Inclusive, as primeiras Bíblias diziam Moisés. Aí veio a versão, vem cá Elias, do rei King James, e ele coloca aqui no versículo 30, as duas palavras, aqui ó, versículo 30, lê para mim Elias e tenta ler isso aqui. Ele quer que eu leia hebraico, sem falar português. Os danitas, versículo 30, capítulo 18. Os danitas levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Ó que interessante a King James. Isso. Menashe. Ó. A King James, 1611, ela tenta trazer um pouquinho do original Menashe, e por causa do H, traduzir o Manassés do lado. A Menashe é Moisés? Manassés. Aí olhe que interessante, Você está aqui não à toa. King James, mesma coisa, 1611, última versão. Com os achados do Mar Morto, olha como está esse texto. Juízes, capítulo 18. Versículo 30, né? Isso. Lê para a gente. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. Bíblia o quê? A melhor tradução que temos hoje. Nova Almeida Atualizada. É a melhor tradução que temos hoje. Lê para a gente. Versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Obrigado, Elias. Vai comprar uma atualizada. Porque até na Inglaterra já mudaram. É consequência dos manuscritos do Mar Morto. Irmãos, sabe quem era esse menino que se aproveita
para simplesmente alcançar dinheiro, fama, poder, honra, é neto de Moisés. E olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. O tempo bate direitinho. Porque Moisés vive 120 anos. E aí ele é enterrado. Obviamente, Gerson, um dos seus filhos, daí trabalhar como levita, porque Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Mas é da descendência de Arão que viriam os sacerdotes. Ele não era levita. Ele era sacerdote. Desculpe. Ele era levita e não sacer. Deus o tinha chamado para uma função. Ele viu, na casa de Mica, a chance dele ser aquilo para o qual ele não foi chamado. E tão malandro, preservou os ídolos. Ele tinha tanta, mas tanta loucura pelo poder e pelo dinheiro, que quando os danitas subiram para outra terra que ainda iam matar e conquistar, ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz que quando ele ouve a sugestão, larga a igrejinha, vem para o igrejão, ele não pensa duas vezes, ele sobe. Ainda leva seus filhos. E um dia me perguntaram quanto a esse texto, hoje eu até falei isso na leitura bíblica. Pastor, e por que os danitas conquistaram lá em cima a terra de Laís? Será que a Bíblia está querendo dizer para a gente que nem toda conquista é bênção de Deus? Não, a Bíblia não está querendo dizer isso, a Bíblia está afirmando. Vida espiritual não se dimensiona por conquistas. Vida espiritual se dimensiona por frutos. Cada conquista que a gente tem na vida, a gente tem que pensar o caminho que percorreu. Porque é possível conquistar e vencer, abandonando ao Senhor, o lugar da bênção do Senhor, o lugar da graça e da misericórdia do Senhor, pela força da sua mão e do seu poder. Engraçado, né? Eles tinham todo aquele território, todas aquelas cidades. Se confiassem em Deus, Deus os abençoaria. Mas como serpente rasteira e sagaz, tal como a primeira serpente no jardim do Éden, resolve seguir o caminho do erro, do dano, da mentira, da maldade, da morte. E por isso que em Gênesis capítulo 49, abra comigo, quando Jacó vai abençoar cada um dos seus filhos, ele vem com duas profecias. Para Dan. Versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel.
Não, pastor, Jacó está louco. Como é que de Dan poderia vir algum juiz? Veio Sansão. Que grande juiz, não é? Que homem de Deus. Você acredita que no meio de toda a iniquidade, iraci, perversidade, idolatria, rebeldia, depois dessa tribo sair lá de baixo e lá em cima e cometer as piores atrocidades, e fazer a idolatria começar a ser forte no meio de Israel, você acredita que o Senhor Jesus foi conversar com Manoá e sua esposa, e dizer que no meio de todo aquele lodo, ele tinha escolhido um guri desde pequeno, para ser nazireu de Deus? Gente, que Deus é esse? Você já tinha pensado nisso? Talvez seja uma prévia do que Deus faria conosco, nos tirando da morte e do pecado, e nos transformando para a sua glória. Pena que Sansão joga tudo no lixo. Mas você já viu aonde está o nome de Sansão? Já leu Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé? O nome de Sansão está junto com o nome de Davi, de Abraão, de Moisés, de Jacó. Você crê nisso? Você crê que Sansão é herói da fé? E o versículo 19 de Gênesis 49 diz, 17. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair para trás. Sabe o que Jacó estava falando? Desse momento em que Dan iria recusar a herança de Deus e agir como serpente. E tal como a primeira serpente, ser malicioso, ser terrível, ser venenoso. Você já parou para pensar que quando a igreja subir no Apocalipse, no meio dos 144 mil, que é 12 mil de cada tribo, não tem a tribo de Dan? Sim, os 144 mil. Quando a igreja subir e eles forem os evangelistas aqui, não tem a tribo de Dan. Porque eles foram responsáveis por trazer a Israel o início da idolatria. Foi deles que expandiu a idolatria e Baalins para Israel inteiro. Foi deles. Mas, olha que lindo Gênesis 49. Depois de Jacó falar isso para Dan, Jacó para, respira, olha para o céu e clama: a tua salvação espero, ó Senhor,
Sabe o que Jacó está dizendo? Tem misericórdia do meu filho Dan. E aí ele começa a falar para Gade. Ele diz, tem misericórdia do meu filho Dan. E é por causa da oração de um pai. Que em Ezequiel 46, 47 em diante, Dan é restaurado no reino milenar de Cristo. E recebe território com Judá, com Efraim, com Manassés. E dessa vez não jogará fora a herança. E será restaurado no meio dos irmãos. A oração de um pai. A oração de um pai. Diz para mim que Juízes é um livro qualquer. Pastor, eu não ouvi os outros áudios. Não tem problema, está tudo lá. Playlist, Juízes. E amanhã começa o capítulo 19. Foi dividido em 2 partes. Está fantástico. Está fantástico. Conseguimos finalizar hoje o capítulo 18. E olha que faltou muita coisa. Mas Deus é Deus. E é maravilhoso. Você entendeu por que você tem que pegar um pouquinho do seu dinheiro e comprar esses calhamaços aqui, ó? Sério, é caro, é caro. Estou ganhando quanto para fazer propaganda? Nada. Mas aqui tem mapa, aqui tem explicação. São as 2 melhores Bíblias que existem hoje no país. A Nova Almeida Atualizada, da SBB, ela é fantástica. E a Bíblia King James com estudos Roman. Com estudos Roman. Fantástica. Fantástica. Ajuda muito a entender. E se um dia quiser comprar um comentário bíblico, eu recomendo este comentário aqui, que são em 6 volumes. Comentário bíblico Wisber. Ele nem parece comentário bíblico, ele é como se todo dia que você estivesse lendo, ele estivesse te dando uma pregação. Mas é assim, livros são professores silenciosos, né? Eu depois vou enviar links com essas obras para os irmãos, e até o final do ano eu acho que Deus vai dar condições dos irmãos adquirirem, e lerem, estudarem, e a gente ir a fundo, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. O Senhor falou ao teu coração? Vai jogar fora o que Deus te deu em busca de outra coisa? Vai largar a herança? Ou vai ficar firme, aguardando o Senhor e crendo nas promessas dEle? Vai deixar Siló por Dan? Vai desempenhar o ministério para o qual você foi chamado? Você sente que o Senhor te deu? Ou que é algo maior do que suas pernas? Irmãos, o lugar mais feliz é o centro da vontade de Deus. Tá? E se você orar, o Senhor te instruirá a viver no centro da vontade dEle.
Não tenha medo dos desafios, dos problemas, das angústias. Dan abriu mão de tudo que Deus deu, porque não confiou no Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, Deus levantava Otiniel e dava a Otiniel tudo o que ele queria. Inclusive a menina mais bonita, que ele conquistou depois que foi a Hebrom e arrebentou com os grandes gigantes, que era simplesmente a filha de Caleb. Senhor meu Deus, muito obrigado por Juízes, muito obrigado pela tua palavra. Não há uma vírgula que não tenha sentido, não há uma expressão que não tenha falado. Senhor, ajuda-nos a não jogar fora tudo aquilo que tu nos destes, as tuas bênçãos. Ajuda-nos a guardar a riqueza que tu nos entregastes e acreditar, e investir. Não nos deixe, Deus, que conflitos, medos, problemas retirem de nós, ó Deus, a possibilidade de conquistar toda a herança que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado, porque tu chamastes alguns para serem pés. Continua dando a eles a alegria de ser pé. Outros para ser mão, continua dando a eles a alegria de ser mão. Outros para serem ouvidos, continua dando a eles a alegria de serem ouvidos. Senhor, aqueles a quem tu chamastes para ser boca, Senhor, dá-lhes alegria de serem boca e não pensar, porque não sou olho, porque não sou ouvido, porque não sou pé. Ajuda-nos a viver na posição, no teu corpo, que é a posição correta. E nos alegrarmos nisso. Ó Deus, tu és o nosso Deus. A ti amamos. E muito obrigado por Juízes, Senhor. Porque mesmo no meio de tanta lama, tu és capaz de levantar homens e mulheres para orientar o teu povo e fazer o teu povo viver de acordo com a tua presença. Obrigado pelo livro de Juízes. Obrigado por cada juiz. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém. Entendemos Juízes 18? Amanhã, Juízes 19. E que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar a Deus?